Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. E no Parla Mais de hoje, a gente vai entrevistar um professor de História do Partido Comunista do Brasil e que está candidato a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Aliás, ele começou a militar muito cedo no movimento estudantil, é muito conhecido aqui na capital e eu estou falando de Cássio Borges. Tudo bom, Cássio? Beleza, Douglas. Não errei nada não, né? Não, tudo certinho. Eu queria agradecer você aqui, a TV Move, por estar me proporcionando esse debate, um momento importante que são as eleições. Então, certamente, esse tipo de iniciativa que me possibilita dialogar para um público, me ajuda muito a debater a cidade, o que eu estou propondo para ela. Pronto. Bom, e eu quero dizer que nós aqui ficamos gratos com a sua presença aqui, porque a gente está oportunizando a maioria dos candidatos à Câmara Municipal esse espaço para colocar os seus pontos de vista, defender as suas bandeiras de luta. Mas a gente começa sempre aqui no Parla Mais, Cássio, com uma pergunta que se tornou até chavão. Então é tipo assim, quem é Cássio Borges por Cássio Borges? Olha para lá. Beleza. Douglas, eu sou um jovem, embora já tenha meus 36 anos, tenho uma filhinha atualmente de 6 anos já, né? Mas a maioria da cidade me conhece como pelas minhas lutas. Como você colocou, desde muito cedo me identifiquei com as lutas estudantis. Eu entendo que a política é o caminho para a transformação da sociedade. Então é através dela que eu posso me organizar, seja em movimentos sociais, seja nessa disputa da luta institucional também, que é muito importante. Então eu sou um lutador do povo, sou um defensor dos direitos da juventude, sou um defensor da educação, sou um defensor da questão da mobilidade urbana, que você me acompanha de tanto tempo, sim, né? Sim. Então, em 2012, quando eu fui candidato, certamente o que me possibilitou aquela candidatura, o desempenho de ter tirado mais de 2.000 votos, foi um grande movimento que nós fizemos na cidade de Teresina, contra o aumento do preço da passagem, mas não só por isso. Na realidade, o que a gente estava querendo era que aquele benefício estendesse para toda a população, que a gente tivesse ônibus de qualidade, que tivéssemos parada de ônibus, que funcionasse o sistema de integração, pauta hoje que segue, inclusive, muito atual. Então, eu sou um jovem que acredita na política e quer ajudar a transformar Teresina para melhor. Mas foi um movimento que deu fruto, né? Deu. E deu fruto tanto que deu um comunista na Câmara Municipal. Isso. Exatamente. Você concorreu com ele naquela época? Em 2012, várias lideranças saíram daquele movimento contra o aumento da passagem. Eu tinha um pouco de destaque porque eu era o coordenador geral do DCE da UFM, né? Então, como coordenador do DCE, naturalmente eu dei mais entrevista, apareci um pouco mais, participei de debates importantes no momento de ajudar a resolver, botar na mesa a negociação que estava colocada para a cidade de Teresina, com a prefeitura, que na época era o Elmano Ferre. Então, eu tirei, por exemplo, naquela época, tem 3 lideranças que despontaram. Eu diria 4, tem uma que é do PSTU também. Mas eu tirei nessa eleição, desses 4 líderes estudantis que disputaram, eu tirei 2.143 votos. O Deolindo, eu acho que tirou, que atualmente é vereador pelo PT, tirou algo em torno de 1.700 votos. O Enzo, que também era do meu partido e hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, tirou 1.300. E teve o Luan, que eu acho que é na liderança da UESP, do PSTU, que ainda tirou uns 600 votos. Ou seja, foi um movimento que deu muita margem, né, para a votação, para a renovação da política. Quadros políticos que saíram a partir de uma luta, né, organizada da sociedade. É verdade. E você que é egresso também do DCE, o DCE também deu muitas lideranças. Eu me lembro do Osmar Júnior, né? Exatamente. Eu sou do tempo do Osmar Júnior, da Flora Isabel, do Marquinhos. Sim. Que foram nomes fortes na defesa. Elivaldo Barbosa, que é um jornalista importante do Piauí. Também. Agora, essa causa, essa bandeira levantada lá em 2012, né? 2012, né? 2011, 2012. Foi uma luta que também deu frutos aqui em relação ao nosso sistema de transporte coletivo, pelo menos numa melhoria temporária do sistema, com ônibus mais ou menos novos. Depois veio esse projeto aí do Integra, que veio construir paradas climatizadas. Sim. E depois tudo degringolou. Exatamente. E agora? Inclusive uma das frustrações que eu tenho, porque o que a gente reivindicava
O próximo prefeito, acho que depois do Elmano Ferreira, foi o Firmino Filho, e ele meio que acatou as pautas que estavam colocadas lá. Porque o que é que a gente defendia? Primeiro, que houvesse em Teresina, a rede de ônibus que estava atuando era uma rede que não conseguia, para inúmeras situações, a pessoa precisava pegar 2 ônibus. Então, por exemplo, para nós que éramos estudantes da Universidade Federal do Piauí, que fica localizada em uma das regiões de Teresina, não fica na área central. Sim. Então, por exemplo, quem vinha de Timon tem que ir para o centro, que tem que ir para a universidade. Quem vem da extrema zona sul tem que pegar um ônibus que vai até um local, sei lá, um Bela Vista desse, que dá para pegar uma rodoviária circular, ou então vir para o centro e pegar outro para a universidade. Então, a cidade não estava conectada. Integrar esse sistema esse sistema de transporte coletivo para que você pagasse só uma passagem, mesmo sendo necessário fazer 2 trechos, né, seria fundamental por uma questão de economia, né? A maioria são estudantes. Sim. E quem está mais na periferia é exatamente aquele que mais precisa. Então, eu avalio que quem pega mais ônibus é exatamente aquela pessoa que está nos espaços mais periféricos, que tem menos condições financeiras para conseguir chegar na universidade. Então, de imediato, fruto daquela negociação com o Elmano, aconteceu que ele fez uma integração parcial, que ele fez através do sistema de bilhetragem eletrônica. Você pegava um, aí depois, quando chegava no outro, tinha um tempo que o cartão que você passava o estudantil para conseguir pegar o outro. E o usuário geral teria que adquirir um cartão. O prefeito Firmino Filho, só que nós tínhamos outros modelos que a gente visualizava. Eu, por exemplo, você deve conhecer Fortaleza. Sim. Então, assim, eu sempre olhava muito para Fortaleza naquela época, né? E eu me lembro de ter ido exatamente para o encontro estudantil em Fortaleza, lá na UFC, e eu me lembro da facilidade de você pegar um ônibus e ir no terminal de integração, depois... São Luís tinha um sistema também muito eficiente. Muito eficiente. Então, para mim, aquilo ali parecia como modelo. Então, o Firmino, eu acho que ele incorporou outro problema que a gente tinha. Tem até umas fotos que viraram meme aqui na cidade, que aqui tem o calor quente. Então, por exemplo, não tinha parada de ônibus, aí tem aquela clássica, que é do poste, aí fica uma fila de pessoas. Até o urubu foi flagrado ali na sombra. Exatamente, na né? sombra do poste, esperando a hora do ônibus, né? Então, por exemplo, a gente falava das paradas de ônibus, que era uma questão importante. Então, o Firmino ele teve essa visão, foi um mega investimento que foi feito na questão dos terminais. Agora que um problema que ele persiste também, e aí é desde esse período dessa gestão do PSDB, por exemplo, na época do Silvio. Na época do Silvio, porque aquele movimento contra o aumento, ele estourou na mão do Elmano. Mas, por exemplo, 2 anos antes, em 2009, quando eu já era do DCE, o Silvio também tinha feito um aumento de passagem. E a situação, ela está, eu acredito, principalmente ainda hoje, que por mais que o transporte público ele seja uma concessão pública, o poder público termina não ditando as regras. Então você fica ali com um grupo de empresários que se estabeleceram no sistema, nada contra a questão do sistema empresarial gerir, só que tem que ser regulamentado pelo povo, de certa forma, para que esse serviço, inclusive, tenha qualidade, né? Então nós nos preocupávamos muito com essa situação. Então o Firmino criou essa infraestrutura, mas não conseguiu mudar a rede, criar uma rede compatível para o funcionamento dele. O sistema, assim, do ponto de vista estrutural, é perfeito. É perfeito, por exemplo. Mas qual é a lógica? Eu vou dar um exemplo. Eu sou da zona sul de Teresina. Então, por exemplo, digamos que eu moro no Porto Alegre. Então, se eu vou pegar do Porto Alegre, eu teria que ir para lá naquele terminal do Bela Vista. O primeiro imediato é esse. Então, qual é a questão da integração? É você pegar um ônibus lá no Porto Alegre, chegar lá no terminal do Bela Vista e pegar outro para qualquer canto da cidade. Para ir, ou de repente até para outro terminal, com uma única passagem. Se você ficar rodando de terminal em terminal, é uma única passagem. Mas aí o que é que acontecia? O cara que poderia pegar só um ônibus, que antigamente ia para o centro, agora ele demorava, passava meia hora na parada de ônibus dele lá no Porto Alegre, aí pegava, vinha nesse ônibus lotado, que ele já vinha de outro lugar, digamos que ele vinha do Torquato Neto para passar por lá, já chegava, como ele vinha já trazendo gente do Torquato Neto para cá, quando chegava no Porto Alegre ele enchia mais ainda, ele pegava um ônibus lotado para o terminal, chegava no terminal, encontrava o terminal lotado, passava mais 30, 40 minutos para pegar outro ônibus para onde ia. Então, um sistema desse, a questão do transporte coletivo, Douglas, e aí eu acho que você compreende por que o Uber funciona. O Uber funciona porque o sistema de transporte, para ele ter um funcionamento para o usuário, é a questão de previsibilidade. Eu tenho que sair de casa
Se minha aula é 7 horas da noite, eu tenho que sair 6 horas de casa, pegar um transporte 6h15, eu tenho que estar no meu local às 7 horas, para não perder meu compromisso. Sim. Então, se não houver um sistema que crie essa previsibilidade, ele tende a fracassar. Eu acho que foi isso o que aconteceu em Teresina. Aí eu sempre brinco muito isso, se gastou muito. Para não dizer, inclusive, assim, que não se gastou muito à toa, ainda bem que nós tivemos pelo menos esses terminais para vacinar o povo na época da Covid, porque tirando isso... O lado do bairro da minha mãe serviu para isso, para vacinar o povo. Vacinar. E hoje é um posto de polícia. A polícia chega e fica lá protegida do sol e da chuva, né? E hoje, ó, por exemplo, eu não sei se você está sabendo, mas o doutor Pessoa está fazendo tem um debate aí na cidade que é para virar um terminal de Uber. Assim, eu fico assim perplexo com isso. A única coisa que eu consigo tirar disso tudo, Cássio, é o seguinte, o sistema jamais vai voltar a ser como foi no passado. Sim. Por conta de tudo, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, o próprio Uber. A gente fala Uber, mas eu estou falando desse transporte por aplicativo que envolve veículos, motocicletas, tem o ligeirinho, Hoje as pessoas, e engraçado é que as pessoas não reclamam de estar pagando um deslocamento caro, exatamente por quê? Porque ela sai de casa para onde ela quer ir. Claro. Ela pega lá e volta para casa com segurança, né? Com rapidez, pega na hora que quer. É praticamente... Quem não tinha carro hoje tem carro, né? Tem carro. Um carro particular, com motorista. Com motorista, um carro com motorista. E assim, eu acho muito difícil, a gente está lutando aqui, eu já entrevistei diversos candidatos com propostas de revitalização do centro, mas tudo passa pelo transporte. Tudo passa. Se não houver uma forma, sabe, de fazer funcionar esse sistema, não vai ter revitalização do centro. Sim. Ninguém vai querer morar no centro. É muito triste, eu ando ali pelo centro às vezes, chegar à noite, você chega na Praça Saraiva. É deprimente. Praça Saraiva tinha vida, a Praça Saraiva tinha um comércio informal, um fluxo de estudantes muito grande, tudo isso acabou. Douglas, mas só um princípio assim geral. Por mais que tenha avançado, não estou defendendo que se acabe com o Uber. Pelo contrário, ele criou uma categoria que é isso? Ele criou uma categoria de trabalho importante. Os trabalhadores que você está ali, a maioria é temporário às vezes, né? Porque ele está ali transitando, a pessoa precisa se virar, ganhar um dinheiro. Então, tudo ok. Mas, do ponto de vista da modernização das cidades, de transformar Teresina numa cidade do futuro, o debate internacional sobre questão de mobilidade urbana, ela é fundamental. Por quê? Douglas, eu não sei qual é a região que você mora. Tu mora em qual região? Eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste, né? Mas, por exemplo, se tiver um nível de fluxo aqui, o trânsito para. Não, eu tive que comprar um scooter, porque meu filho estuda aqui embaixo no colégio do Sesc. Sim. E para chegar no horário de carro, eu tenho que sair de casa às 6h30 no máximo. Exatamente. E de moto eu saio 7h15 e chego aqui 7h30. Pois só aí você já está relatando exatamente uma questão que é um problema urbano da cidade de Teresina. Eu também vou deixar minha filha na escola. Muitas vezes eu vejo, inclusive, carro e moto cometendo irregularidade por uma questão de pressa, porque o trânsito da cidade não anda. Isso foi feito para isso. A questão do transporte coletivo, é como ele diz, já é coletivo. Hoje, a gente teve uma atividade da campanha do Fábio Novo, com um deputado federal chamado Gilmar Tatu. Ele foi secretário de transporte da Prefeitura de São Paulo em algumas duas gestões, acho que do Haddad e outra da Márcia Suplicy, em algum momento. E aí, por exemplo, ele pegava uma foto do supertrânsito de São Paulo. Vamos tentar visualizar isso, né? Aí lá tinha caminhões, tinha um monte de carro e tinha uns 8 ônibus. Então é o seguinte, dentro dos 8 ônibus tinha 850 pessoas. E no mundaréu de carro que ocupava uma BR, uma avenida inteira, tinha 250 pessoas. Então, entenda qual é a lógica que eu estou colocando. Qualquer cidade que se propõe avançada, tipo o Japão, até o rico, o trabalhador, ele sai de casa, ele está preparado para pegar o sistema de transporte coletivo. Na Noruega, os ministros vão de bicicleta ou de metrô. Exatamente. Né? Cidades como Nova York, que só tem táxi, ninguém quase tem. Nova York, nos Estados Unidos, o pessoal não é. Geralmente é uma piada, você vê eu gosto muito de filme, série, né? Geralmente é uma piada dizer, rapaz, tu vai comprar um carro em Nova York. Porque todo mundo prefere andar de metrô ou táxi, né? De certa forma, se você quiser o serviço. Eu tenho uma amiga,
eu não vou citar o nome porque ela é muito conhecida, e ela teve à frente desse sistema em um certo momento. E foi ela que me falou isso. Ela disse, olha, na minha casa são 6 pessoas, ela, o marido e 4... Não, ela, o marido e 5 filhos. E de manhã saem todos para trabalhar, cada um num carro, e muitos trabalham bem próximo, ou na rota do outro. Sim. Não poderia haver um rodízio ali. Não, vamos sair só com 2 carros ou só com 3 carros. Sim. Deixar 3 carros, 4 carros na garagem, né? Então, assim, isso acontece na família dela, na minha, na sua e de muita gente. Infelizmente, é assim, né? Eu tenho um carro, minha mulher tem um carro, aí ela trabalha, a gente mora na mesma rota, assim, não seria em linha reta, mas daria para fazer o mesmo percurso. Para ela ir para o hospital e eu vir para cá. Mas sai cada um no transporte, né? Sim. E isso, Douglas, por exemplo, é uma questão, hoje o debate mais atualizado disso, tem candidato que acha que não é possível, por exemplo, a questão da tarifa zero. Cara, existem mais de 100 cidades no Brasil que já tem tarifa zero. Um primo meu acabou de voltar de Balneário Camboriú, que tem 135 mil habitantes, é uma cidade grande, mas é uma cidade de imensa importância turística. E rica, né? E rica, riquíssima, é um dos locais que junta geralmente muitos ricos, né? E o sistema é gratuito de transporte coletivo, ele se funciona bem. Caucaia, aqui do lado de Fortaleza, tem quase 400 mil habitantes, tarifa zero, funciona bem. Tem experiências mundiais sobre essa questão da tarifa zero. Porque o debate ele tem que ser levado para a questão, hoje, o debate que está colocado no Brasil, existe inclusive uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, que diz que a gente tem que criar o Sistema Único de Mobilidade, assim como nós temos o Sistema Único de Saúde. Sabe para quê, Douglas? Por exemplo, um dia desse eu estava no Parque da Cidadania e encontrei um casal de jovens. Eu tenho contado essa história por onde eu tenho andado, porque eu achei assim, me tocou muito. Um casalzinho de jovens, eu tava gravando lá um material ali na pista de skate, eles estavam juntos, dando aqui, deixa eu entrevistar vocês e tal, pra eu tentar montar aqui uma linha de raciocínio. O menino tinha 17 anos, mora no Disseu Arco Verde, era a primeira vez que ele estava indo no Parque da Cidadania. Imagine quantos jovens de Teresina nunca pisaram os pés no Parque da Cidadania. Então, existe também, dentro desse debate da relevância da mobilidade urbana para as cidades, um conceito que eu considero muito fundamental, chama coalizão triplo zero. Triplo zero, assim, é a palavra de ordem, né? Óbvio que não é zero, né? Vai ter um desgaste. Mas é zero tarifa, que possibilita que as pessoas andem mais de ônibus. Por exemplo, tem um exemplo de Caucaia, que basicamente depois que eles aprovaram a tarifa zero, duplicou no espaço de um ano a quantidade de passageiros no sistema. Ou seja, é menos pessoas pegando Uber, é menos pessoas pegando mototáxi, é menos pessoas andando de moto, reduzindo o trânsito. Então é o seguinte, ele tem um impacto muito geral. Se essa tarifa zero vem, muita gente, que é aquele que preferiria pegar uma moto, querendo ou não, que é mais carente, ele vai pegar um ônibus. Isso ajuda a reduzir o trânsito. É tríplice zero por quê? Porque é zero tarifa, outra questão é o zero poluentes. Eu tive uma oportunidade, inclusive coincidiu com a época que estavam implantando esse sistema aqui, eu fiquei muito animado, porque eu vi na Alemanha a coisa funcionar. Só para você ter uma ideia, eu fui hospedado lá por uma amiga e o marido dela era uma pessoa que saía com a gente toda noite. Às vezes até de dia, nas folgas dele, ele saía com a gente, foi para me mostrar alguns lugares, foi comigo mostrar alguns à noite para mostrar como era uma balada lá em Düsseldorf, na Alemanha. E aí eu fiquei impressionado. Eu vim saber, eu passei 7 dias na casa dele, eu vim saber que ele tinha carro no último dia. No dia que eu fui chamar um táxi, ainda não tinha o Uber, eu fui chamar um táxi e ele disse, não, ele falou com ela, né? Disse para ele que eu vou deixar ele na estação, né? Na Bahnhof, né? Hauptbahnhof. E aí eu disse, vai me deixar como? Que a gente estava andando de pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô. Aí ele disse, não, ele vai de carro. Aí eu desci nesse prédio, na garagem, e lá o cara tem um Golf, né? Não era nem um Golf novo, né? Um Golf usado, sei lá, 3, 4, 5 anos de uso. Porque o carro não é importante, não tem a importância que a gente dá. A gente dá o valor aqui, né? Porque aqui ele virou um patrimônio, mas virou uma necessidade. Né? Lá eles não têm essa necessidade porque tem um sistema de transporte muito eficiente. Só para terminar essa linha de raciocínio, por exemplo, a do tríplice zero. Então é zero tarifa,
zero poluentes, porque você diminui a quantidade de carros, suja menos a cidade, e zero mortes. Por exemplo, a cidade de Teresina, eu fui na palestra do governador Rafael Fonteles, ele apresenta os piores gargalos que o Piauí tem. Um deles é a questão do analfabetismo, outro deles é a questão do acidente de moto. Aqui, proporcionalmente com os outros estados, é um absurdo. Então, essa questão da mobilidade, ela vai ter um impacto diretamente, por exemplo, numa questão que é fundamental, que é a ocupação do HUT. Quantos amigos meus não me falam, quando tem qualquer coisa, cara, bicho, andar no HUT é ruim, porque no HUT sempre vai estar abarrotado de gente. Congestionado. Congestionado. E acidente de moto, ele cumpre um papel muito maior lá. E é preciso a gente fazer justiça. Apesar dos problemas, apesar dos pesares, Sim. ainda é um sistema Com bom. certeza. Você tiver um acidente, Claro. porque lá você tem tudo. Tem tudo. Né? Há problemas? Claro que há. Tem que melhorar muito. Mas assim, eu já tive sabendo, inclusive, que não é só o Piauí, vem muita gente de outros estados para aqui para o sistema, né? Exato. O Piauí Teresina não atende só o Piauí. É o Piauí, o Ceará, o Maranhão. Eu fiz uma reportagem quando ainda havia o pronto-socorro do HGV. Eu me lembro porque isso marcou. Era um paciente que tinha vindo da Guiana. Sim. Não era da francesa, essa Guiana lá, que está num conflito com a Venezuela. Sim. O cara veio de lá em busca de saúde aqui. Passou por Belém, poderia ter ido para São Luís, não. A referência para eles lá é Teresina. E não, por exemplo, só não chega a ser na Guiana, não, mas eu também conheci mais uma história similar que confirma o que você está dizendo. Teve um congresso estudantil que era na Bahia e a gente não tinha conseguido ônibus. Então, na questão da solidariedade nacional, teve uma turma que saiu de Macapá. Então, eles passaram um ano de navio. Quase na Guiana. Quase na Guiana, Macapá. Então, eles passaram um dia de barco para chegar em Belém, porque o ônibus estava alugado de Belém para Salvador. Aí, como eles só eram uma parte do turma, então qual era o combinado? Eles pegaram o ônibus em Belém e aí passaram por Teresina para nos levar para Salvador. Então, a gente entrou nesse ônibus junto com eles. E aí, criou uma amizade, naturalmente. E o que mais eles falaram? Cássio, você não sabe, mas existem, como se diz, é como se fosse aqueles pacotes de viagem de saúde de Macapá para Teresina. Para as pessoas virem aqui fazer tratamento completo. Quando a pessoa quer fazer um tratamento, ou seja, pelo caminho de Macapá para cá, tem Belém, tem São Luís, tem outros locais que eles naturalmente poderiam ir, escolhem Teresina. E eu acho que nós aqui do Piauí, sobretudo as autoridades municipal, estadual, e lógico, em comum acordo com a rede privada, que é muito forte, porque eu fiz um levantamento, Cássio, e hoje nós estamos perdendo muitos pacientes para Fortaleza. Sim. Estamos perdendo para Brasília. Sim. O sul do Piauí hoje não vem mais para Teresina, até porque a distância praticamente é a mesma, né? Quem está em Corrente, por exemplo, é preferível ir para Brasília. Para Brasília. Quem está até em São Raimundo Nonato, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui nossa conversa. Olha como está rendendo, né? Muitas coisas. Mas agora, Cássio, eu quero que você fale um pouco sobre esse teu projeto mesmo de representar o povo de Teresina na Câmara Municipal. Assim, não basta querer estar lá, tem que ter um propósito, né? Sim. Qual é o teu propósito? Douglas, primeiro assim, meu propósito, queria abertamente colocar que... Primeiro, todo mundo me pergunta, rapaz, tu tirou mais de 2 mil votos em 2012, por que é que não foi candidato logo imediatamente, né? Essa pergunta estava aqui engatilhada, né? Engatilhada. É porque a vida é complicada. Então, por exemplo, a vida é complicada. Eu terminei, passei um tempo... Você me acompanhou minha vida estudantil na universidade. Isso implicava também que, às vezes, você tem uma perda de tempo ali também, que você poderia estar jogando energia para a sua formação profissional, você está dedicado às lutas, às causas sociais. Então, quando terminou aquela eleição, que aí infelizmente eu não fui eleito, tem aquela dozinha do termo que a gente fala que é o dador da porca, né? Eu já passei por ela, viu? Eu não sabia que já foi candidato. Fui candidato em 91. Legal. Eu tive 611 votos pelo PDT. Legal. Fiquei na segunda suplência. Foi um momento... Mas não chegou a assumir em nenhum momento? Não, porque o prefeito foi o Alferraz, que é eleito. O eleito, ele concorreu com depois foi até para o Tribunal de Contas, mas eu não foi prefeito lá de Corrente. Vê se tu me ajuda aí.
mas eu não me recordo agora. Prefeito de Corrente? Foi prefeito de Corrente e foi deputado federal, foi deputado estadual, e aí terminou no Tribunal de Contas. Não sei o que, Cavalcante. Isso, é esse mesmo. Pois bom, então, naquela época eu tive 600 de votos, quando o Garrincha se elegeu pelo PMDB com 800. Sim. O problema naquela época foi que o vereador Ferreira disparou com 3.500 votos. Muito foi uma coisa assim... Não, para o período... Sabe, foi acima de tudo. Aquilo ali levou o coeficiente lá para cima e tirou o Douglas Ferreira da Câmara. Mas eu já não tenho mais essa energia, não. Eu prefiro estar aqui nos bastidores. Não, e você tem uma carreira jornalística invejável. Eu lhe admiro muito. Obrigado. Você sempre foi um jornalista muito sério. Sempre me tratou de forma muito respeitosa, né? Porque às vezes os embates na cidade nem sempre nos levam para as mesmas posições políticas. Claro. Mas você sempre foi sempre lhe vi como jornalista, como uma pessoa com índole muito boa, como um caráter republicano, democrático. Então isso é muito fundamental. Acima de tudo. Claro, então fundamental. Sim, Douglas. Então, primeiro, eu fui terminar meu curso de História. Terminei meu curso de História. Segundo, precisava entrar no trabalho. Quando eu deixei de ser vereador, chegou no final do ano, tinha um momento que eu estava morando na casa dos pais, desempregado e sem um vale, que eu lutei tanto, um vale estudantil para poder sair de casa. Então a vida vai lhe colocando. Então primeiro fui me formar, terminei meu curso, passei um tempo lecionando, inclusive fui lecionar em Floriano, depois voltei para Teresina. Apoiei o Enzo nas eleições, que foi a primeira que ele foi eleito, né? Continuei atuando ali mais de bastidores. Depois entrei no mestrado. No mestrado desenvolvi uma pesquisa sobre questões fundiárias no Piauí, no século XIX, que virou um trabalho importante. O Chico Lucas, que hoje é o atual secretário de Segurança, estava à frente do INTERP e comprou uma ideia que estava sendo discutida na minha dissertação de mestrado, que era... Eu cheguei no INTERP para pesquisar, né? E aí cheguei lá, poxa, não tinha fonte nenhuma fundiária. Como assim? Você quer o Instituto de Terra do Piauí, vocês não têm os registros. O pior que vocês não têm os registros ainda, né? Vocês não têm os registros, né? Então, assim, porque a gente sabe que o espaço rural tem muito conflito, né? Principalmente existe uma fronteira agrícola crescendo, existem pessoas que estão ali estabelecidas há muito tempo. Então, eu fui propor para ele, eu disse, cara, vamos montar um projeto. Então, juntamos outros pesquisadores, montamos um projeto. E esse projeto ganhou um financiamento do Banco Mundial e nós montamos a biblioteca virtual do INTERP de registros históricos imobiliários do Estado, que foi uma contribuição a partir já da minha dissertação. E isso também já me levou naturalmente para o próximo passo, que foi fazer o doutorado. Atualmente eu faço doutorado em História, estudo conflitos fundiários. Por conta disso, comecei minha militância em outro patamar, que era o Movimento Nacional de Pós-Graduandos, e não a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que foi da direção executiva dela nacional, o que aí me levou novamente na última etapa da vida para o movimento estudantil de novo, só que agora mais ligado à academia. Num momento também que se precisou muito debater a ciência. No período da pandemia, um debate que estava colocado na sociedade era sobre a validade da ciência ou não. Então, nós fizemos uma grande campanha em defesa da vacina, defesa da vida, pela superação da pandemia que estava vitimando milhares de brasileiros. O papel das universidades, eu sou um defensor do papel das universidades. Eu discordo quem acha que aquilo ali é bagunça. Você não pode tirar um universo complexo daquele ali, a intelectualidade que está ali, as proposições que estão lá, às vezes por guetos, por questões menores da universidade. A universidade é uma instituição extremamente importante para a sociedade de qualquer país. Todo um país desenvolvido, ele é desenvolvido cientificamente a partir da ciência, da academia. Então, através desse debate, naturalmente, agora quando chegamos, aí vem também da estratégia eleitoral, né, nossa. Eu não sei se já posso adiantar esse papo, mas... pode. Aqui pode ficar à vontade. O PCdoB, nós somos federados atualmente com o PT e com o PV. Então, por exemplo, quando eu fui candidato em 2012, tinham 28 candidatos do PCdoB. Mesmo assim, nós não fizemos coeficiente eleitoral. Na eleição passada, que Isadora, que é uma grande amiga minha, inclusive também está cumprindo tarefa agora na Associação Nacional de Pós-Graduandos, foi candidata. Tirou 1.600 votos, nós tínhamos mais uns 25 candidatos a vereador e por falta de 1.300 votos nós também não a elegemos. Mas dessa vez nós estamos na federação junto com o PT e com o PV,
que por ser uma chapa muito forte, que é uma chapa liderada pelo Fábio Novo, mas principalmente pelo governador Rafael Fonteles, que saiu estruturando, digamos isso aqui, atraiu muita gente de força eleitoral para essa chapa. Então, por exemplo, o PT tinha 3 candidatos, tinha 3 vereadores de mandato, o PV tinha 1. A do PV pulou pro PT, né? Mas não ia mudar no jogo. Mas outros 3 chegaram de mandato, fora outros que já tinham sido vereadores, outros que eram suplentes, pessoas com boas votações nas últimas eleições. Desculpa. Então, a nossa estratégia eleitoral foi a de concentração. Entender que nós somos um partido que nossa principal referência durante a vida toda foi o nosso camarada Osmar Júnior, né? Sim. Foi vice-governador 2 vezes, foi deputado federal 2 vezes. Vereador, né? Foi vereador daqui de Teresina. E ainda hoje cumpre uma tarefa muito importante. Ele é secretário executivo do MDS junto com o Wellington, né? Ou seja, ele é o vice-ministro. Na ausência do Wellington, ele que responde. Desculpa, bebi uma água. Pode tomar água. Então também a gente tem uma... O PCdoB ele sempre foi um partido que teve uma contribuição para o estado do Piauí. E sem essa renovação dos quadros políticos, a gente estava perdendo a força política. Isso implica, naturalmente, que outra geração começa a querer se preparar também para apresentar. Então, eu mesmo nessa dificuldade de estar fazendo doutorado, tem gente que acha que eu devia estar cuidando da minha tese, não da política, né? Me veio a possibilidade agora de ser candidato único. Único não, né? Nós somos 2 candidatos. Nós temos a Lucivânia, que é uma candidata liderança comunitária da região do Renascença, principalmente. Mas a nossa expectativa era juntar a maior quantidade de forças na minha candidatura para ver se a gente consegue minimamente disputar nesse espaço que está muito difícil. Então, estou otimista, acredito que posso fazer uma boa eleição e espero retomar para o jogo. E hoje em dia, na política, você sabe, se você não tiver voto, você não senta na mesa, né? É verdade. Então... E a política é isso mesmo, é sentar à mesa, sentar à mesa, conversar, discutir, mas precisa ter representatividade. Claro, né? E aí precisa também... E por que eu quero ser? Eu quero ser porque Calma, eu acho... é a pergunta que eu ia te fazer agora. Nosso tempo está aí quase estourando, mas você tem 1 minuto olhando para aquela câmera e você vai dizer para a população de Teresina por que você merece uma cadeira na Câmara Municipal. Primeiro, Douglas, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu mereço uma vaga uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina, porque eu sou uma pessoa que defende a mudança para a nossa cidade, uma mudança positiva. Teresina se reclama muito sobre o caos que está instalado na gestão do Dr. Pessoa, né, em vários aspectos. Mas nós temos 29 candidatos, nós temos 29 vereadores eleitos. E assim, eu não consigo encontrar ali, por exemplo, uma grande proposição que vai mudar a vida do coletivo de Teresina. No máximo, para dizer assim que a turma não tem papel nenhum, porque aí seria uma injustiça minha, você tem bons representantes comunitários que estão cuidando nada mais, nada menos do que as suas bases eleitorais. Então, são vereadores que atuam para suas bases eleitorais. Ela não tem esse pensamento de transformação da cidade de Teresina. Então, eu sou um cara que primeiro, estudo muito, amo minha cidade, quero ver uma Teresina com mobilidade urbana, com ciência e tecnologia, com centro revitalizado. A gente não discutiu, mas é um dos temas também que eu tenho colocado. Eu fiz um passeio de canoa pelo Rio Parnaíba agora, Douglas, com a turma agora nesse final de semana. Era uma coisa que eu gostava de fazer, mas lá atrás. Pois a gente juntamos 35 caiaques, 35 pessoas, cerca de 29 caiaques, e fizemos uma boa descida pelo Rio Parnaíba. Poxa, nós temos um rio lindo, que é o Rio Parnaíba, temos o Rio Puti, que poderia uma cidade extremamente quente como a nossa, que poderia ser super bem aproveitada. É triste a gente ver galerias enormes, que na realidade era só para escoamento de chuva, hoje sendo ponto de destinar de esgoto comum, poluindo o rio, deixando ele fedido. Então, assim, nós temos que ter cuidado. Qualquer sociedade, inclusive a gente escolhe os rios, né? Eu, como professor de história, a Mesopotâmia, o Egito, toda a sociedade ela está na proximidade de um grande rio, aliás, por vários aspectos. Nós somos uma Mesopotâmia. Somos a Mesopotâmia, por estarmos entre 2 rios. Então, o papel do rio é fundamental para a vitalidade da cidade. Ele poderia ser muito melhor aproveitado, como já teve a Prainha, a Curva São Paulo, quando prestava, infelizmente está degradado. Então, eu acho que Teresina pode ser uma cidade mais humana, nosso povo pode voltar a ser feliz, a gente já tem uma cidade linda, um povo acolhedor, um povo excepcional, um povo feliz. E a Prefeitura de Teresina, a política é o caminho para a transformação da sociedade. Por isso eu quero ser um bom vereador dessa cidade.
Valeu, meu irmão. Obrigado e sucesso na sua empreitada aí. Muito obrigado, Douglas. Grande abraço para todo mundo que compõe o movimento de empreendedores do Piauí, da TV Move. Bom, eu quero só falar aqui para o nosso internauta que não é inscrito ainda no nosso canal para fazer a inscrição, acionar o sininho para receber as nossas notificações e fazer aquele movimento dos 3 Cs que a gente chama, que é curtir, comentar e compartilhar. Manda essa entrevista para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo Parla Mais. Valeu, Cássio. Obrigado.